Está no ar. F1 Mania em ponto. Informações diárias do mundo do esporte a motor. A apresentação: Carlos Garcia e Gabriel Gavinelli. Salve F1 Maníacos! Tá no ar, hein? Mais um episódio aqui do nosso F1 Mania em ponto. Hoje, segunda-feira, 22 de maio, eu, Gabriel Gavinelli, aqui comandando mais um episódio pra vocês, deixando ali estimas melhoras pro nosso amigo Carlos Garcia, que não tá presente aí. Se Deus quiser, no fim de semana o Garcia já tá com a gente, aí vai se recuperando. Boa recuperação pra você, parceiro, tamo junto. Mas é isso, começando mais uma Race Week. Aqui na semana passada fomos frustrados aí com o cancelamento do GP de Imola, cancelamento esse muito justo, dado as condições ali da Emília-Romanha. Eu até falei aqui GP de Imola, mas corrigiram, GP de Emília-Romanha lá em Imola, né? Então a gente soube desse cancelamento, não tivemos corrida, né? A sexta etapa então foi adiada para essa semana, e essa semana recheada de velocidade, porque tem, além do Grande Prêmio de Mônaco lá nas ruas do Principado, tem também destaque na IndyCar com as 500 milhas de Indianápolis, edição 107 inclusive dessa corrida lendária. O fim de semana então promete muito agitado aí, tá? E para começar então os nossos destaques aqui dessa segunda-feira, no primeiro bloco a gente vai falar aí sobre essa Race Week, né? GP de Mônaco, também a IndyCar, os horários certinho para vocês. E olha, apesar de não correr risco de cancelamento, já vou tranquilizar vocês aqui, há muita chance de chuva pro final de semana, então lá em Mônaco, tá? Tanto sexta quanto sábado quanto domingo. Infelizmente ou felizmente para alguns deve chover nas ruas do Principado. Esse é o tema então do nosso primeiro bloco. No segundo bloco a gente vai fazer um bloco rapidinho aqui, porque tem, olha, rumores aí de que o Hamilton, né, pode, quem sabe, ser piloto da Ferrari, ou acertando um pouco mais isso, né? A Ferrari, na verdade, estaria pronta aí para fazer uma oferta pro Hamilton. A gente sabe, né, da temporada ruim, do momento ruim que o Hamilton atravessa ali com a Mercedes, com o W14. Então esse é o tema do segundo bloco. Para fechar, tem Stock Car, resultados aí então da rodada dupla lá de Tarumã. Teve vitória do Barrichello, vitória também do Thiago Camilo, e eu trago mais detalhes para vocês aqui, tá? Aproveita então, já procura aí sempre, tá sempre procurando por site F1 Mania nas redes sociais. O F1 Mania é presente em todas as redes sociais, então procura lá sempre por site F1 Mania. Tem também nosso YouTube, né? Então no YouTube só F1 Mania, tá? Segue lá F1 Mania, se inscreve, ativa o sininho. Vocês sabem, né? Sempre nos dias de corrida tem live do F1 Mania, né? Então o Carlos Garcia comanda aí o grupo com o time do F1 Mania, na verdade, isso sempre na sexta, sábado e domingo, tá? Quando tem corrida, então fiquem ligados no nosso YouTube. E para fechar com chave de ouro, baixa o nosso aplicativo, agora disponível para Android e iOS, né? Na verdade sempre foi disponível para Android e iOS, mas baixa lá, você tem acesso a todo o conteúdo do F1 Mania na palma da sua mão, realmente muito completo. Fora isso, você tem a opção de ativar as notificações, né? E assim você recebe então as breaking news, né? As notícias aí que de última hora você recebe também no seu celular, tá? Então baixe lá o aplicativo F1 Mania, porque eu volto falando de Race Week, GP de Mônaco e 500 milhas de Indianápolis, tudo isso no primeiro bloco. Podcast F1 Mania em ponto. Bom, bora lá então, começando aqui o nosso primeiro bloco do F1 Mania em ponto. Hoje, segunda-feira, 22 de maio, então o destaque obviamente é o GP de Mônaco. Estamos aí em Race Week, Grande Prêmio de Mônaco no final de semana, e também as 500 milhas de Indianápolis, né? Então é isso, depois do cancelamento do Grande Prêmio da Emília-Romanha, né, que seria aí a sexta etapa da temporada 2023, agora sim começamos então mais uma Race Week, né? Tem GP de Mônaco nas ruas do Principado neste fim de semana, além também das tradicionais 500 milhas da IndyCar, né? Então, recapitulando aí, o Grande Prêmio da Emília-Romanha, que seria a sexta etapa, aconteceria lá entre os dias 19 e 21 de maio no circuito de Imola, circuito Enzo e Dino Ferrari, na Itália.
foi cancelado aí devido às fortes chuvas e enchentes na região, né? Então tivemos aí mais um final de semana de descanso, dessa vez é verdade, descanso obrigatório, mas agora sim, a corrida então das ruas do Principado vai ser realizada neste domingo, tá? E os treinos, claro, você sabe, começam já na sexta-feira, tá? Recapitulando aqui o campeonato entre os pilotos, o Max Verstappen lidera aí com 119 pontos, né? Enquanto aí o seu companheiro de equipe Sérgio Pérez é o segundo com 105 pontos e Fernando Alonso da Aston Martin o terceiro com 75 pontos. Completando aí os 5 primeiros, Lewis Hamilton é o quarto colocado com 56 pontos, 12 pontinhos aí à frente da primeira Ferrari com Carlos Sainz quinto colocado, né? Falando aí já também de construtores, a Red Bull, nesse sim lidera, não que não esteja tranquilo para o Max Verstappen, mas a Red Bull lidera assim com muita tranquilidade o campeonato de construtores de 2023, né? Depois de 5 etapas, são aí 224 pontos, mais que o dobro, inclusive, da segunda colocada. Neste momento, a Aston Martin, a segunda força do grid, tem ali 102 pontos. E aí sim, a disputa com a Mercedes ali pela segunda força está bem acirrada, são 6 pontos à frente apenas da Mercedes, que tem 96 pontinhos. A Ferrari está tendo que se contentar neste momento com a quarta posição, né? A quarta força do grid com 78 pontos. E aí sim, um grande gap então para a quinta colocada. Empatadas neste momento, a McLaren na frente aí pelos critérios de desempates, mas McLaren de desempate, né, na verdade, mas McLaren e Alpine empatadas ali, ambas com 14 pontos. Tá legal? Como eu disse, a McLaren lidera aí pelos critérios de desempate, tá? Então, antes de passar também aqui os horários, vamos para a previsão do tempo. Saiu já nessa segunda-feira, inclusive ali o texto do Cadu Gouveia, você acompanha no f1mania.net, né? Acessa sempre nosso site, você já deve acessar, mas continue acessando, sempre aí as matérias saindo na pinta, né? E hoje de manhã então saiu aí a previsão do tempo para Mônaco e olha, chuva à vista. Essa é a mensagem dessa segunda-feira. Deve chover durante os 3 dias de atividade lá em Mônaco, hein? E olha, previsão de chuva, então muita chuva para os 3 dias, sexta, sábado e domingo, lá nas ruas do Principado, né? Isso de acordo com o site aí, weather.com. Tá, então na sexta-feira estão previstas chuvas aí ao longo do dia, tá? Uma chance de 70% de chuva e até mesmo de trovoadas, né? A máxima fica em 22 graus Celsius e durante a noite, né, deve permanecer um clima seco, né? Já para o sábado, também fortes chuvas e trovoadas previstas ao longo do dia e da noite, né? E aí, um grauzinho mais quente na sexta-feira, no sábado com relação à sexta-feira, então ali a temperatura na casa dos 23 graus e a mesma chance, os 70% de chance de chuva, assim como na sexta-feira, tá? Pro domingo, a previsão do tempo também não é muito diferente, né? Exceto aí pelo fato de que os temporais, as trovoadas devem perder um pouco de força, mas em compensação também a chuva deve cair ao longo de todo o dia, né? Então a gente tem de fato nesse final de semana, né, a chance aí da primeira corrida com chuva de 2023, tá? Mas aí também, para tranquilizar, apesar dessas fortes chuvas e trovoadas, a gente deve ter a corrida normalmente, né? Não chega com a intensidade assim como atingiu lá a região da Emília-Romanha, provocando todo o alagamento, toda a situação dramática ali que viveram as pessoas ali da região durante esses últimos tempos. É verdade que agora deu uma parada de chover, já está sendo recuperada a região, mas é isso, um justo cancelamento. Mas nessa semana, então, previsão de chuva, fortes chuvas, inclusive com trovoadas aí na sexta e no sábado, mas nada que também impeça a realização, agora sim, dessa sexta etapa, né, então, de 2023. Tá passando aqui rapidinho já os horários para vocês ficarem ligados aí, já vão deixando na agenda, tá legal? Na sexta-feira, então, os primeiros treinos livres da Fórmula 1, né, acontecem aí o TL1 das 8h30 às 9h30 e o segundo treino livre, o TL2, da meio-dia às 13h, né, a 1h da tarde, isso sempre no horário de Brasília.
já no sábado, então 27 de maio, aí o TL3 começa um pouquinho mais cedo, 7h30, das 7h30 às 8h30, e aí a qualificação também 1 hora mais cedo do que na sexta-feira, 11 horas, isso sempre no horário de Brasília, tá? Então, domingão, 28 de maio, as 78 voltas aí previstas para o Grande Prêmio de Mônaco, tem a largada, né, às 10 horas, então, às 10 horas da manhã, horário tradicional de Fórmula 1 aqui no Brasil, né? Às 10 horas é o horário clássico ali, 10, 9 horas, né? Enfim. E aí, rapidinho também para passar as atividades da Indy 500 para vocês, no último final de semana a gente teve, né, então ali a disputa da pole position, a pole position inclusive que ficou, né, com Will Power, né, na verdade, pole position, inclusive que ficou com o Palou, né, fez a maior média de velocidade, o Alex Palou, maior média de velocidade da história da IndyCar. Então, nessa semana tem atividades aí, na sexta-feira o Carb Day e no domingo, tá? Domingo, deixa eu só confirmar aqui exatamente o horário para você, para não passar errado, mas tá aqui, ó, no domingo, então, Carb Day na sexta-feira, enquanto a largada acontece ao meio-dia do domingão. Fórmula 1 começa às 10, deve acabar ali por volta de 11h30, meio-dia. Você sabe, né? Terminou a corrida, você corre pro parque fechado, porque a gente vai estar falando lá também já de tudo que aconteceu no Grande Prêmio de Mônaco, isso ao meio-dia, no horário de Brasília, mesmo horário que também começa então a Indy 500, com certeza a gente vai estar acompanhando na segunda tela, então muita informação também da Indy 500 para vocês, tá legal? Mas é isso, esperado essa semana, temos velocidade e muita na pista, começou já com o Palou batendo o recorde da Indy 500, que chega na edição número 107, e claro, o GP de Mônaco. O GP de Mônaco é aquilo, né? Odiado por uns, amado por outros, mas estamos sempre lá em Mônaco, e a gente brinca até que em Mônaco o desafio é piloto contra ele mesmo, né? É ali um desafio de se manter no limite, né? É uma pista muito técnica, muito desafiadora, totalmente anormal, e claro, a gente tem alguns temperos nesse final de semana, como por exemplo, as atualizações da Mercedes, né? A Mercedes que já antecipou que vai levar, mesmo numa pista normal, muito diferentona, vai levar as atualizações programadas para a Imola para esse final de semana, né? Por outro lado, a Ferrari deixou para depois, então com certeza no decorrer dessa semana, muita coisa ainda, lógico, né? Nesse esquenta daí do Grande Prêmio de Mônaco, tá? Mas por enquanto é isso, já fiquem por dentro dos horários e ó, se preparem os guarda-chuvas aí, porque vai chover no final de semana. Como eu disse, alguns gostam, outros amam, mas é fim de semana de GP de Mônaco e eu particularmente adoro, tá legal? Então bora lá pro nosso segundo bloco falar um pouco aqui de Lewis Hamilton, né? O Lewis Hamilton que não anda lá numa boa fase, mas que agora parece que vai ter uma grande oferta, possibilidade de ser piloto da Ferrari. Bora pro segundo bloco. F1 Mania em ponto. Começando o segundo bloco do nosso F1 Mania em ponto, hoje segundona, em dia 22 de maio, já sabem, na semana de Race Week, tem Grande Prêmio de Mônaco, tem também 500 milhas de Indianápolis, mas agora, segundo bloco, a gente vai falar um pouco de Lewis Hamilton, né? A gente sabe, contrato do Hamilton com a Mercedes, ele assinou ali, né, uma renovação que termina exatamente no final de 2023, né? E a Mercedes vem enfrentando uma queda de desempenho muito alta, né? E isso, claro, tem afetado também o Hamilton, né? E apesar de todos os rumores, ó, vamos deixar claro aqui que o Hamilton também já afirmou que deseja permanecer na Mercedes aí nos próximos anos, né? Nos próximos anos, disse inclusive que quer terminar a carreira dele na Mercedes. Além disso, o próprio chefe da Mercedes também, o Toto Wolff, né? Ele recentemente aí disse que não tem nenhuma dúvida sobre o futuro do Hamilton aliado ali junto com a Mercedes. Mas hoje, segunda-feira, então, né, de acordo aí com o Meio Esporte, o presidente da Ferrari, o Joe Elkann, então está mantendo um contato muito próximo com o Hamilton e deve, isso de acordo aí com o Meio Esporte, para ficar claro aqui, não é uma informação oficial, mas então ele deve fazer uma grande oferta para tentar ao menos levar o heptacampeão para a escuderia, né? Segundo ainda
as informações, o valor desse contrato está estimado aí em 50 milhões de dólares por ano. Realmente uma bala aí, né? Voltaria a ser o piloto que mais ganha na Fórmula 1, inclusive o Hamilton, né? E aí, caso o Hamilton, né, opte por assinar, na verdade, ali o meio esporte diz que está incerto ainda quem seria o companheiro de equipe dele, né? Deixando no ar até, inclusive, que o Leclerc e Sainz poderiam estar em risco, né, com as suas vagas aí para 2024. Acontece que o Leclerc resolveu falar sobre esses rumores, né? E aí ele afirmou que, na verdade, por enquanto, ele tá totalmente focado no projeto da Ferrari para esse ano, né? E diz ele também que ele confia muito no futuro, né? E confia muito nesse projeto da Ferrari ali. Então meio que saiu pela culatra, não falou exatamente sobre o assunto quando foi perguntado, né? E aí também surgiu no ar aí uma potencial, o que poderia acontecer? Uma potencial troca direta entre os dois pilotos, né? Enquanto esses rumores afirmam aí que a Ferrari também pode dispensar o Sainz, né? Então permitiria aí uma dupla Hamilton-Leclerc, né? Como eu disse, por enquanto essas informações são apenas rumores, né? A gente tem que, claro, como tudo na Fórmula 1 também, aguardar para observar o que vai acontecer. Agora, duas coisas chamam a atenção. A primeira é que, de fato, o Hamilton, né, não está nada contente com a situação da Mercedes nesse momento. O W14 não rende o que ele gostaria que rendesse, né, isso é fato. Além disso, ele também quando ele resolveu permanecer mais um ano com a Mercedes, ele foi claro ali que ele tentaria para tentar, né, bater o Max Verstappen. Ele ficaria mais um ano na tentativa de bater o Max Verstappen e quem sabe ganhar esse 8º título, né, esse 8º campeonato, aí, coisa que vai ficando cada vez mais difícil. E além então dessa situação incômoda, né, que o Hamilton vive, que é inegável, apesar das declarações dele de que quer terminar na Mercedes, do próprio Toto Wolff dizendo que acredita que ele permaneça na Mercedes, o fato é que o Hamilton tá descontente com toda essa situação, né? E aí soma-se a uma lenda da Fórmula 1 que já ficou, né? Que é o Hamilton, a Ferrari sempre tentando ali conversar com o Hamilton, né? A Ferrari desejando ter o Hamilton como piloto, e aí a gente entra numa velha máxima da Fórmula 1, que é todo piloto tem o sonho de ser piloto da Ferrari, né? Se você conhece algum piloto aí, né, enfim, a gente aqui fala porque os pilotos declaram isso e entre linhas, na própria Stock Car, o piloto ali quando tem a chance de correr de turismo com a Ferrari, é uma vibe muito diferente. Então, eu não tô dizendo aqui que o Hamilton quer ser piloto Ferrari, né, não é isso, mas há sim entre os pilotos há um consentimento geral de que correr pela Ferrari é um grande sonho de todo mundo, né, pela história que a Ferrari é, por tudo que a Ferrari também representa na Fórmula 1. Então, se a gente somar essas duas coisas, mais esse rumor de que a Ferrari faria uma grande oferta aí com 50 milhões, e eu acho que mais do que ofertar 50 milhões, aqui eu já tô colocando a minha opinião também, um carro promissor, né, começa a ficar muito atraente para o Hamilton, que, de novo, né, eu aqui sou um grande fã do Hamilton, vocês sabem disso, mas o fato é também que o Hamilton se aproxima cada vez mais do fim da carreira dele, né? Isso também é inegável, né? Cada ano que passa, o Hamilton vai se aproximando mais da aposentadoria. Pode render ainda muitos anos, pode, mas já não tá mais ali no meio de carreira, né? Já tá indo pro fim, então as decisões têm que ser muito acertadas e não pode correr o risco, né? Se tiver de repente a oportunidade de sentar numa Ferrari que possa de fato entregar para ele, ser competitiva, na minha visão fica até complicado do Hamilton falar não. Agora, se você me perguntar também, você acha que o Hamilton vai ser piloto da Ferrari no ano que vem? Eu responderia aqui, sem sombra de dúvidas, poderia até queimar minha língua lá na frente, mas responderia que não. Acredito que ele deve permanecer no projeto da Mercedes, e acrescento aqui mais vou chamar de previsão aqui, né? Mais um chute. Acho que a própria Mercedes vai evoluir muito, né, depois que assumiu essa mudança de conceito, né? A Mercedes já assumiu que vai mudar o conceito, então acho que ela deve evoluir muito como equipe, e isso deve ser um fator também determinante para o Hamilton permanecer como companheiro. Sim, acho que o Russell fica também, permanecer na Mercedes, ele e George Russell por mais algumas temporadas, pelo menos por mais uma ou duas temporadas aí.
Tá legal, pessoal? Então é isso, rumores novamente, né? Vira e mexe tem esse rumor, mas agora de que a Ferrari então faria uma grande oferta para quem sabe formar uma dupla aí, uma dupla dos sonhos para algum Hamilton-Leclerc em 2024. Tá claro, fica ligado na F1 a gente, se isso evoluir pro sim ou pro não também, você vai ver tudo lá no f1mania.net, claro, aqui no nosso podcast também, tá legal? Bora lá pro terceiro bloco então pra gente falar um pouquinho de Stock Car. Teve corrida e foi pra variar, né, aquelas corridas das boas. Tarumã entregou demais nesse final de semana da Stock Car. Bora pro terceiro bloco. F1 Mania em ponto. Começando o terceiro bloco aqui do nosso F1 Mania em ponto, hoje segunda-feira, 22 de maio, tivemos no final de semana rodada dupla da Stock Car, e olha, a Stock Car retornando às suas origens, né? Então em Viamão, no circuito de Tarumã, circuito esse também que recebeu a primeira etapa aí oficial da Stock Car, e olha, entregou muito boas corridas, um circuito raiz, né? Na verdade ali uma pista raiz mesmo, entregou bastante, inclusive ali a experiência também para quem foi das melhores, né? A F1 Mania esteve em loco lá com a Ana Oliveira, trazendo as principais notícias e ali real time para vocês. A Ana conversou com torcedores também que estavam presentes ali, né? Então todo mundo elogiando muito a experiência da Stock Car nesse retorno com arquibancadas lotadas lá em Tarumã. Tinha muita gente fazendo churrasco, né? Muita gente ali realmente motivada para essa corrida. E ficou claro que o lugar da Stock Car também é no Rio Grande do Sul, né? Deixo aqui um lugar que ama, né? De paixão aí, o esporte a motor, tem uma tradição tremenda no esporte a motor. Tá faltando pistas, mas Tarumã agora veio com algumas melhorias ali, né? É verdade que precisa ainda de mais melhorias, a gente também não vai tapar o olho para tudo, falta ali ainda um recapeamento da pista, também alguns problemas de segurança, a gente viu na corrida como os pneus voando ali no meio da pista num acidente, né, um forte acidente do Lucas Forest, mas eu acho que isso a Stock Car tem capacidade total de ir arrumando, né? O pessoal fala muito de, olha, foi um risco muito grande, etc e tal, mas de fato ocorreu dentro dos conformes, tudo bem, mas sim, a Stock Car precisa de uma nova estrutura, precisa trazer coisas, né, precisa estar mas o fato é isso, a Stock precisa estar em constante melhoria, né? Cada corrida, cada ano, e a gente viu sim ótimas corridas lá. E aí antes de trazer o campeonato aqui, a gente teve uma corrida, então, né, na corrida 1, aí o pódio ali, Thiago Camilo venceu, né? Thiago Camilo que inclusive lidera o campeonato, Felipe Fraga foi o segundo, o Thiago Camilo da Ipiranga, o Fraga da Blau, né? E o terceiro colocado ali no pódio, Gabriel Casagrande da Amadeus Vogel, né? Na segunda corrida, e aí para delírio dos torcedores, o vencedor foi o Rubens Barrichello, né, da Mobil, seguido no pódio aí por César Ramos em segundo e Attila Abreu, né, completando o pódio na terceira posição. Tá, e aí saímos então, né, da Stock Car lá com a classificação de campeonato completamente alterada, né? O Camilo agora lidera então com 99 pontos, 2 pontinhos apenas à frente do Gabriel Casagrande, que tem 97. O Rubens Barrichello também subiu bem na tabela e tem agora, né, 79 pontos na terceira posição. César Ramos é o quarto com 77 e olha, o líder, né, que era líder antes da rodada dupla lá em Tarumã, era o Ricardo Maurício, e ele agora não teve uma rodada muito boa lá em Viamão, então caiu aí para quinta posição com 73 pontos, então isso dá uma boa ideia pra gente dessa competitividade extrema que é a Stock Car, tá? Então muito bacana aí, lembrando, tá? Em junho agora, aí dia 18 de junho, tem de novo rodada, né, da Stock Car, dessa vez lá em Cascavel, no Paraná. Então ó, a gente começou com Goiânia, aí fomos para São Paulo na segunda etapa, a terceira etapa de volta ao Rio Grande do Sul, então Itarumã e agora, na verdade, a quarta etapa, então Cascavel, dia 18 de junho. Fiquem ligados aí, muita emoção promete a Stock Car esse ano. Tivemos corridas muito disputadas, né, rivalidades ali que vão nascendo também. O próprio Thiago Camilo tem esse ano, parece que tem um carro muito bom, ele segue, né,
busca do título inédito na carreira dele, e é isso, Camilo. Esse ano parece que as coisas estão amadurecendo para ele, né? Eu não escondo de vocês aqui que eu tenho duas torcidas muito fortes. A primeira é de Hamilton, né? Respeito muito os adversários, até acho que nesse momento o Verstappen tem ali se destacado muito mais, enfim, mas gosto muito do Hamilton, torço muito pro Hamilton, não escondo de vocês. E segundo é o Thiago Camilo, né? O Thiago Camilo, na época ali que eu era mais novo, que eu acompanhava Stock Car muito, eu era o Camilo, eu torcia muito pro Camilo, então tenho aí uma paixão, né? Uma paixão, esse é o nome aí, pela pilotagem, pelo estilo do Camilo de guiar, então eu torço muito pra ele, e claro, respeito muito os outros pilotos, torço muito pro Fraga também, gosto muito do Fraga, o próprio Gabriel Casagrande, Daniel Serra, a gente tem grandes pilotos, mas confesso que quando o Thiago Camilo sobe no pódio eu fico muito feliz aqui também. Então a primeira torcida é para grandes corridas e depois também pro grande Thiago Camilo aí nessa briga da Stock Car 2023, que, como eu disse, promete muito. Tá legal, pessoal? Vou agradecendo então aqui a companhia de vocês que, como diz o Garcia, assistiram um pouquinho, assistiram tudo, assistiram médio, meu muito obrigado. A gente começa mais uma semana de podcast aqui, graças a Deus, muito bem posicionado aí, né, nos tops, nas paradas, isso é muito importante, a gente deve isso a vocês que diariamente aí, né, ouvem a gente, eu recebo muitas mensagens aqui, sempre é muito legal poder bater um papo para vocês, quando eu posso eu respondo com áudio ali, a gente tá sempre trocando uma ideia, então valorizo muito essa troca que a gente tem, eu gosto sempre de deixar claro aqui para vocês isso, é muito importante para mim, tá? Então vou deixar meu Instagram aqui, que é @Gabriel_Gavinelli, tá? Me segue lá, manda mensagem, suas críticas, sugestões, ou chama para bater um papo também, é sempre muito legal. Do Garcia, Instagram dele é @CarlosGarciaFM, tá? Pode chamar o Garcia lá também, que eu sei que ele fica muito feliz. E o Twitter, o Twitter é fácil, né? Fala pra ele que é o Twitter de milhões, né? @CarlosGarcia, tá legal? Então eu não uso muito o Twitter, mas o Garcia tá presente também lá no Twitter. O meu, relembrando, tá? @Gabriel_Gavinelli, isso no Instagram, tá? E pra fechar, procure sempre por site F1 Mania nas redes sociais, tá legal? Meu muito obrigado. Amanhã, terça-feira, vocês já sabem, é Race Week, a gente volta aqui com mais informações da Fórmula 1 e do esporte a motor. Um grande abraço, muito obrigado e até mais. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.